Seja bem-vindo, eu me chamo Marcos Paulo e farei um estudo a respeito da obra Nosso Lar, psicografada pelo médium brasileiro Chico Xavier e ditada pelo espírito André Luiz. O romance foi publicado em 1944, é um clássico da literatura espírita brasileira e versa sobre os primeiros anos da vida do médico André Luiz após a sua desencarnação na colônia Nosso Lar. A obra está dividida em 40 capítulos e neste vídeo comentarei sobre o 13º capítulo, intitulado No Gabinete do Ministro. Neste capítulo, André se sente melhor e tem vontade de servir, de ser útil, mas é imperioso considerarmos que os conhecimentos no mundo espiritual são diferentes dos conhecimentos do mundo físico. E ele diz em determinado trecho: qualquer enfermeiro, dos mais simples, em nosso lar, tinha conhecimentos e possibilidades muito superiores à minha ciência. Isto porque a medicina no mundo espiritual, conforme ele assevera na obra, começa no coração, exteriorizando-se em amor e cuidado fraternal. Diante da situação, ele pede auxílio ao generoso amigo Lísias, que o recomenda procurar o ministro Clarencio para uma audiência de orientação. Feito o agendamento, André se dá conta de que o ministro já havia chegado mais cedo para atender assuntos mais urgentes e, posteriormente, atenderia André e as demais pessoas que tinham chegado antes dele. E o método de audiência do ministro era de 2 a 2. André diz posteriormente: impressionou-me tal processo de audiência. Soube, porém, mais tarde, que ele aproveitava esse método para que os pareceres fornecidos a qualquer interessado servissem igualmente a outros, assim atendendo a necessidades de ordem geral, ganhando tempo e proveito. Passados vários minutos, André adentrou o gabinete do ministro em companhia de uma senhora idosa que seria ouvida em primeiro lugar. Ela estava angustiada com os filhos que ainda estavam reencarnados e, segundo ela, desafortunados, necessitados de ajuda. Ela queria, portanto, auxiliá-los. Clarencio a escutou com bondade e paciência e perguntou quantos bônus hora ela possuía, e ela respondeu que somente 304. Clarencio então lamenta a quantidade de horas de serviço, visto que a senhora idosa já estava há mais de 6 anos na colônia. Aqui cabe uma breve explicação. André Luiz nos apresenta esta forma de pontuação, o bônus hora, que diz respeito a cada hora de serviço prestado. Desta forma, o trabalhador recebe de acordo com o que produziu. Obviamente que há trabalhos de natureza mais complexa e que essa pontuação se modifica. Pode, por exemplo, dobrar. Em linhas gerais, é uma forma de organização do trabalho no mundo espiritual. Ao constatar que, em mais de 6 anos, a senhora tinha apenas 304 pontos, Clarencio apresenta vários locais de trabalho que tentou encaixá-la e é sempre contestado pela senhora, que sempre via algo de negativo ou não se adaptava ao local. Em suma, ela sempre reclamava da natureza da atividade desempenhada, ao que Clarencio diz: pois note, minha amiga, o trabalho e a humildade são as 2 margens do caminho do auxílio. Para ajudarmos alguém, precisamos de irmãos que se façam cooperadores, amigos, protetores e servos nossos. Antes de amparar os que amamos, é indispensável estabelecer correntes de simpatia. Sem a cooperação, é impossível atender com eficiência.
fira-se o coração, experimente-se a dificuldade, mas que saiba cada qual que o serviço útil pertence, acima de tudo, ao doador universal. Que fará, pois, na terra, se não aprendeu ainda a suportar coisa alguma? Não duvido da sua dedicação aos filhos queridos, mas importa notar que haveria de comparecer por lá como mãe paralítica, incapaz de prestar socorro justo. Os que não cooperam não recebem cooperação. Isso é da lei eterna. E se minha irmã nada acumulou de seu para dar, é justo que procure a contribuição amorosa dos outros. Mas, como receber a colaboração imprescindível, se ainda não semeou nem mesmo a simples simpatia? Volte aos campos de repouso, onde se abrigou ultimamente, e reflita. Examinaremos depois o assunto com a devida atenção. Essas foram as palavras, com alguns recortes, do ministro. Notemos que, para que possamos solicitar algo, devemos ter créditos para isso. Ou seja, temos de ter méritos. No caso da senhora, além de estar há mais de 6 anos na colônia, ela não havia se adaptado a nenhuma tarefa que lhe foi oferecida. Sempre reclamava de alguma coisa e não conseguia cumprir as horas mínimas de atuação. E abandonava o serviço. Quando a colocavam no outro, ela fazia o mesmo. E, agora, demandava a atenção do ministro para a intercessão junto aos filhos, mas não havia angariado nenhum bônus para tal pedido. Percebamos, portanto, que as oportunidades de trabalho existem no mundo espiritual em quantidades expressivas. Todavia, temos de ter a dedicação e o bom senso necessários para pleitearmos qualquer coisa para nós mesmos. Noutras palavras, significa dizer que é dando que se recebe, conforme trecho da oração de Francisco de Assis. Após a enérgica e amorosa explicação à senhora idosa, Clarencio chama André para que possa falar, e ele levanta, hesitante, fato que veremos no próximo capítulo. Espero que tenham gostado desta unidade e até o próximo encontro.